Eu vou jogar aqui na tela. Deixa eu até pegar aqui, porque eu tô aqui bem confuso. Qual é a tag? Só um momento. Enquanto isso, vai compartilhando, deixando o seu like na nossa live. Eu vou botar aqui, pronto, achei. Pronto, achei. Vou botar aqui na tela o vídeo do aeroporto de Gilberto, né? A gente conseguiu pegar aqui no Instagram da repórter, né? Tá a própria logo dela aqui. E a gente vai estar debatendo. Vamos ver o primeiro vídeo rapidinho, 1 minuto. E depois vocês falam sobre ele. Gilberto chegando por aqui. Vamos lá. Gilberto, tudo bem? Ao Atlético, qual a sua expectativa? Feliz, acho que a gente vai pro clube agora, vamos conversar e se Deus quiser tudo vai dar certo. E você já jogou com o Odair Hellmann, né? Foi até uma indicação do treinador para você poder vir e contribuir. Ele quer esse jogador mais experiente na lateral, Gilberto. O que você pode oferecer para o Odair e para o torcedor? O Odair me ajudou muito na minha carreira, tenho uma gratidão imensa por ele. Ansioso para encontrar ele e todo o grupo e poder ajudar. E o Atlético fez um grande primeiro turno aí, basicamente está no G4. Isso te atraiu também para vir fechar com o clube? Com certeza, né? O time está muito bem e espero poder contribuir se tudo der certo. Vai ser uma Série A diferente depois dessa parada para a Copa do Mundo, Gilberto? Você que é experiente, acho que tem um pouco de noção até para falar para o torcedor sobre isso. Com certeza, acho que o clube já fez muito nesses primeiros 6 meses e agora é só agregar para a gente continuar crescendo. Valeu, valeu. Pode fazer só um sinal de positivo, por favor? Aê, valeu, obrigada. Tá aí o vídeo. Vou deixar em loop aqui sem som. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa saída. Como foi o Gilberto no Bahia? Se fechou o ciclo ou se ele ainda tinha lenha para queimar aqui? Você acha que a saída dele vai nos ajudar? Agora sim, ele saindo, será que vai? Quem é que vai substituir ele? E se a gente vai ter algum reforço à altura nessa posição? Passo a palavra para vocês dois. Vamos lá. Eu acho que é um ciclo que poderia, inclusive, já ter sido encerrado no final do ano passado. Naquela ocasião, eu até já falei aqui, eu teria ficado com Arias e não com Gilberto, porque eu acho que era correto você ficar com um dos dois só. Os dois laterais acima dos 33, né, um com 33, outro com 34. Acho que era legal você manter um dos dois, mas os dois juntos. O Bahia chegou a ficar no ano passado sem os dois por conta de lesões, e eles tinham um histórico de lesões, os dois, né? Então eu achava prudente realmente o Bahia liberar um, manter o outro e ir atrás de um lateral mais novo, um lateral que pudesse agregar mais, que pudesse crescer, que pudesse de repente ser um lateral melhor que os dois. Isso foi feito, Arias foi liberado, Gilberto ficou. O Bahia foi atrás do Roman Gomes, que é um jogador que tinha ido para as quartas de final da Libertadores como titular no Estudiantes, um jogador jovem com muito potencial. Chegou bem, mas caiu de produção. Acho que normal dentro de um jogador que está tendo a primeira experiência fora do país dele. Um jogador muito jovem, eu acho que ainda tem muito a crescer e essa oscilação é normal. Quando você adquire um jogador dessa idade, você sabe que isso pode acontecer, nem sempre acontece, mas isso pode acontecer, ainda mais com o estrangeiro, as chances de acontecer são maiores ainda. O Bahia contratou o jogador sabendo disso, de que poderia acontecer. E nesse primeiro semestre, o Beto até começou bem como titular, mas teve um problema, foi nem uma lesão, né? Teve uma apendicite, que fez ele perder muito tempo. Quando voltou, Acevedo já estava na lateral direita efetivado. Ele chegou a voltar a ser titular. O Roman também chegou a ter mais uma chance, algumas chances. Gilberto estava sendo titular, dependendo do cenário dos jogos, mas vinha sendo titular nos últimos jogos. Eu acho que o jogador que tinha contrato até o final do ano, que o Bahia não tinha intenção de renovar, e acho que fecha o ciclo, sim. E aí você tem duas opções. Eu acho que a opção mais correta é buscar um outro jogador. Mas, se o Bahia resolver efetivar Nico Acevedo como lateral direito,
eu acho uma boa também. Eu acho que Nico tem uma possibilidade maior de crescimento como lateral do que como volante. Eu acho que Nico é um jogador mais completo na lateral do que como volante nesse esquema do Bahia. Eu acho que como volante, e ainda mais sendo o único volante pegador, ele acaba muitas vezes, o esquema acaba fazendo com que ele saia muito para caçar e fique descoberto, né? E isso acaba expondo ele, expondo a defesa. Quando ele joga na lateral, ele tem uma cobertura maior. Eu acho que ele se apresenta como um jogador surpresa de forma melhor, porque ele sabe que está coberto. Então, o que ele trouxe de novo na lateral, a penetração na área, né? A forma de jogar, tabelando ali com o Everton Ribeiro. Acho que os melhores momentos de Everton Ribeiro no Bahia nesse ano, os melhores momentos de Kiko esse ano foram quando o Acevedo esteve na lateral, os momentos de Acevedo também foi na lateral. Então eu acho que ele consegue crescer como jogador e ele consegue fazer os outros jogadores crescerem também. Eu acho que é uma coisa a se pensar, e ainda mais no mercado de escassez muito grande de laterais. É só a gente ver a seleção brasileira. Eu acho que o maior exemplo não existe do que a seleção brasileira, a escassez de laterais. E Acevedo como lateral, ele tem uma bola aérea razoável, sabe defender, consegue atacar. Eu acho que ele é um jogador mais completo e mais propício a ser de um nível mais alto como lateral do que como volante. Apesar de eu gostar também muito dele como volante. Mas eu acho que ele é mais completo. Ele me dá coisas como lateral que poucos laterais conseguem dar no futebol hoje em dia, principalmente no futebol brasileiro. É difícil você encontrar um lateral que consiga defender e atacar na mesma qualidade. Ele conseguiu, e ele consegue. Acevedo foi parar na seleção do Bola de Prata, na seleção não, mas foi para a seleção do Bola de Prata de rodadas como lateral. Então, e foi eleito, recebeu as melhores notas dele como lateral também. Então eu acho que tanto na prática quanto na teoria, acho que se o Bahia escolher, se o Bahia encerrou o ciclo de Gilberto para deixar Acevedo como lateral, trazer um outro jogador para atuar como primeiro volante, um outro jogador, ou trazer Sidney para efetivamente atuar no time profissional naquela posição, eu acho uma escolha melhor. Acho uma escolha melhor. Mas, claro, eu acho que o ideal para o Bahia era subir o nível em alguma das posições. Eu acho que é mais fácil você colocar Acevedo na lateral e subir o nível no meio campo. Eu acho mais fácil você encontrar um jogador ali para o meio campo do que um lateral tão completo como o Acevedo consegue ser quando ele está deslocado por ali. E você, Jax? O que você tem a me dizer? MG. Pode Pode falar? falar? Vou jogar você na tela, velho. Pode falar. Eu acho que é um ciclo que, como o Ivanzinho falou, né, já ia se fechar, se não agora no final do ano. Podia ter se fechado no ano passado também. Acho que é a melhor escolha para os dois lados, né? Porque você se livra de um jogador que tinha um salário alto, como o Yuri falou muito bem, um dos maiores do elenco, e ele vai para um lugar onde a titularidade é praticamente garantida, né? Tem uma concorrência ali, talvez, com o xará dele, o Gilberto, e com o Benevides, mas é um cara que, na minha opinião, chega no Atlético para ser titular, né? Tem a confiança do treinador, do Odair Hellmann também, que é um cara que pediu sua contratação e vai ter mais tempo de jogo. Então, acho que é benéfico, essa negociação para os dois lados, né? E como o Ivan falou, eu acho que a ideia do Bahia é você colocar o Acevedo na lateral direita, que é uma função que ele vinha fazendo muito bem, vinha executando com maestria, né? A gente descobriu o Acevedo lateral e não acho que o Rogério vai querer abrir mão disso. Ele tem a opção do Roman também, que é um jogador um pouco mais defensivo, né? Um lateral um pouco mais defensivo, um lateral jovem, que foi o lateral onde o Bahia investiu um bom dinheiro. Então você vai ter o Roman, você vai ter a opção do Acevedo. E o Yuri ainda fala do Marcos Vitor, né? Que é um cara que quando foi acionado na temporada foi muito bem. Pode fazer a lateral direita também, é uma opção. Então concordo com o Ivan quando ele fala que se houver um reforço, se houver uma contratação, talvez seja no meio de campo, né, para fazer esse primeiro volante, que é algo, inclusive, que o Bahia já deveria ter feito há algum tempo, né? É um pedido do torcedor de ter esse volante um pouco mais de força física, um volante, né, digamos assim.
Então achei um movimento interessante do Bahia e é positivo também para o Gilberto, já que ele vai ter mais tempo de jogo, MG. Pronto, você consegue ler. IMG? Fale. Sim, IMG pode falar falando depois ler, sobre Cícero. e eu acho que a passagem, você também pediu pra gente avaliar a passagem dele no Bahia. Sim. Eu digo que a chegada de Gilberto foi importante quando ele chegou, né? Eu acho que ali ele elevou o nível daquele time naquele momento que ele chega, né? Ele chega em 2024, não é isso? 2023? No meio de 2023. No meio de 2023. Ele Isso, chega. 23, julho de 23. Ele chega, ele eleva, ele dá um recado. É um cara que estava jogando a Champions League pelo Benfica, ele vem para o Brasil e vem para o Bahia. Né? Eu acho que é um recado naquele momento do investimento que o City Futebol Group estava disposto a fazer no Bahia. Naquele momento eu acho que ele foi importante para isso. Eu acho que ele teve bons momentos no Bahia, mas para mim, no geral, ele ficou abaixo do que eu esperava mais de Gilberto com a camisa do Bahia do que ele trouxe. Ele teve um momento de dar ao Bahia aquilo que eu esperava dele, um lateral um pouco técnico, que conseguia fazer tabelas, que conseguia fazer com que o Bahia não tivesse medo de jogar muitas vezes, e eu acho que ele tinha recursos para isso, mas por muitas vezes foi aquele lateral nhaca, né? Aquele cara que brincava na hora errada, que dava drible na hora errada, que comprometia defensivamente muitas vezes, que inventava, que parecia que não estava conectado com a importância de determinados jogos ou com a importância da função dele naquele momento. Então foi um jogador que me fez passar mais raiva do que me deu alegria. Não vou mentir, não. Acho que por esses momentos. Por isso eu acho que foi um jogador que não foi uma passagem horripilante pelo Bahia, não foi uma passagem horrorosa, não vou dizer que graças a Deus o Bahia se livrou desse cara, mas dizer que eu vou sentir saudade, eu não vou sentir saudade de Gilberto, não. Eu acho que foi abaixo do que eu esperava e não vou sentir saudade, assim, não vou sentir saudade nenhuma dos receios das besteiras que ele fazia de vez em quando na defesa. As tentativas de tabaca, a tentativa de banho de cuia, isso com certeza eu não vou sentir saudade. Eu acho que tem outros momentos que ele contribuiu e que foi legal, mas é um jogador que construiu sua história no Bahia e daqui a 10 anos a gente esquece. Com a saída de Gilberto aí, como nosso colega falou aí, acha que foi um erro no início do ano, agora, né? Com a saída de Gilberto, a saída de Arias lá no início? Você acha que foi um mau planejamento? Eu acho que não, meu querido Thiago, porque eu acho que a liberação do Arias foi muito pela questão do contrato, né? Liberou o cara que estava em final de contrato ali e manteve um jogador que tinha esse contrato até o final desse ano. Eu acho que foi muito por conta disso. Eu acho que se pudesse ter sido feita a escolha, se a situação tivesse igual para os dois, aí eu acho que a opção seria pelo Gilberto. Ou se fosse o oposto, se por exemplo Gilberto tivesse o contrato até o final do ano passado e Arias tivesse mais um ano, Gilberto teria saído. Eu acho que foi tudo uma questão de contrato, Thiago. Não foi uma escolha por questões técnicas ou coisa do tipo, não. Então, beleza. É isso. Pode falar. É isso. E eu acho que não deveria ser assim, né? Mas eu entendo que seja, né? Você está gerindo um clube, você está gerindo dinheiro, e muitas vezes esse custo que teria de renovar com Arias e rescindir o contrato com o Gilberto, não sei, ou arrumar um lugar para Gilberto, esse tipo de coisa, poderia ser um custo que o Bahia não queria ter, né? Eu acho que a Arias não terminou o ano tão bem assim, né? A Arias teve alguns momentos ruins no Bahia no ano passado, acho que foi abaixo do 24 dele, assim como o Gilberto foi abaixo do 24 dele em 2025. Mas eu acho que o que me agradava mais em Arias do que Gilberto é exatamente isso que eu falei agora. Eu acho que Arias era um cara mais dedicado, mais comprometido. Acho que Arias era um cara que, por mais que errasse, era um cara que não se omitia para errar. Na hora de tomar as decisões, sabe? Eu gostaria de um jogador com perfil. Eu prefiro um jogador com perfil de Arias do que um jogador com perfil de muito mais. Deixa eu falar rapidinho, MG, só sobre a passagem de Gilberto. Assim, foi a primeira grande contratação, né, da Era City, como o Ivanzinho falou. Teve seus momentos, eu acho que a comparação mais justa pra gente fazer é a dele com Arias, né? Porque em 2023 a concorrência dele era Cicinho, que não era do mesmo nível, e ele obviamente se sobressaía. Mas quando ele teve que disputar a posição com Arias, eu acho que Arias conseguiu entregar mais do que ele.
né? Apesar de a gente ter momentos onde o Gilberto era o titular, por exemplo, e o Arias ficava no banco, mas eu acho que o Arias entregou mais que ele, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, como o Ivanzinho falou, a passagem de Gilberto vai ficar muito mais marcada pelo fato de ele ter sido uma primeira grande contratação da Era Cis do que por qualquer coisa assim que ele possa ter feito de espetacular em campo. Foi uma passagem, MG, que na minha visão é aquela passagem nota 7, né? Pô, a gente vai lembrar, pô, era um lateral interessante, era um cara que, pô, quando precisava fazia bons jogos, mas também errava muito, como o Ivan disse, né? Brincava em horas erradas, era aquele cara que tentava dar um toque mais bonito, e isso acabava prejudicando de vez em quando. Mas como o Ivanzinho falou, eu acho que é um lateral que vai ficar muito mais na memória pelo que ele representou do que pelo que ele fez em campo. Gostei. Eu gostei. Pra mim foi a primeira contratação, né, de peso que a gente fez na Era SAF, com o pedido do treinador que estava no momento, que era o Paiva, e eu lembro que naquele momento a gente estava com dificuldades, né, na lateral, usando o Rian, usando o Jacaré. A gente estava com dificuldades e a gente trouxe o próprio Gilberto. Mas enfim, São João da Bahia 2026, um estado de alegria e o governo ao lado do povo. O maior do mundo ficou ainda melhor. Tem tradição, animação e muita atração. E é do tamanho da Bahia. Oxente, então é um baião com H? É na Bahia, o maior São João. A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado no maior São João do mundo. Com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior. São João da Bahia, um estado de alegria. Governo da Bahia, do lado da gente.